Ação. Muito boa tarde a todos. Eu sou Antônio Luciano. Boa tarde, eu sou Mayomona Felipe. Hoje o nosso grupo vai apresentar um artigo que tem como tema Veículos aéreos não tripulados na agricultura de precisão. Este artigo fornece uma breve visão geral dos novos métodos de tecnologia de proteção de cultivos e suas soluções técnicas para a sua realização, com base em veículos aéreos não tripulados, aqueles quais a gente chama ou trata de drones. O objetivo geral deste artigo tem como apresentar uma nova estratégia para os agricultores de monitoramento e proteção na agricultura moderna e soluções técnicas para a sua realização, com base em veículos aéreos não tripulados. Durante a nossa apresentação, serão abordados alguns tópicos, da qual estão espelhados aqui neste slide. Devido às mudanças climáticas, inundações, pragas, temperatura, doenças e até mesmo secas, o aumento da população nas áreas rurais, onde há espaço para o crescimento, o setor agrícola é considerado propriamente um dos mais extensos e difíceis de monitorar manualmente. É sabido que os agricultores representam mais desafios, porém é necessário utilizar mecanismos adequados para acompanhar o crescimento exponencial da população mundial, criar condições necessárias e tecnologias efetivas para atender essas demandas, ou seja, dobrar a produção com menos terras e mão de obra, para ajudar o mundo a não passar fome até propriamente 2050. Será que a agricultura pode enfrentar esses desafios de alimentar 9,7 bilhões da população mundial até 2050? Porém, sim, através de uma agricultura de precisão e com um auxílio e o avanço das tecnologias de informação. É sabido que atualmente a agricultura alimenta mais de 7 bilhões da população mundial. Portanto, hoje em dia, com a aplicação da tecnologia internet das coisas, baseadas propriamente em redes de sensores sem fios, a agricultura de precisão ela se tornou uma das principais tecnologias para monitorar e ajustar parâmetros de cultivo agrícola de alta eficiência. Essa mesma agricultura de precisão ou agricultura específica não se baseia apenas em aplicativos propriamente usados para desenhar mapas ou diferentes ocasiões, mas ela também é um escopo mais amplo, permitindo que o sistema de informação geográfica detecta como posso dizer, órbita de solo, que possam usar sistema de posicionamento global para o crescimento de fontes de dados de acordo com a arquitetura, modelos de elevação digital, para tornar as imagens agrícolas propriamente mais preciosas. Falando um pouco da agricultura de precisão, assim como meu colega acabou de nos esclarecer, uma das situações preocupantes que causa dores de cabeça aos agricultores em todo o mundo está muito relacionada à falta de eficiência e flexibilidade nos métodos de proteção. Por hoje, a agricultura de precisão está mudando a visão agrícola, né? Aquela visão tradicional do campo que nós tínhamos, tornando-a cada vez mais autônoma e adequada ao casamento de sistemas de informação e ao sistema de tecnologia de informação, ou informação e tecnologias, né? As análises que eram feitas, por exemplo, de forma visual ou aleatória em campo, podem ser realizadas hoje por meio de dados
de dados estatísticos precisos, capazes de identificar informações que não são visíveis aos olhos terrestres. Neste parágrafo, estamos diante daquilo que nós tratamos de veículos não tripulados, né? E veículos não tripulados também são conhecidos por drones, né? E drones, geralmente, eles vêm acoplado com uma câmera que nós bem conhecemos e chamamos de GoPro. Essas câmeras facilitam na captação de imagens e vídeos para que nós possamos ter uma visão ampla da área que está a ser analisada, né? E esses veículos não tripulados ou drones, eles vêm acoplados já com um GPS de localização, para que nós possamos saber em que zonas estamos localizadas, que zonas nós estamos a mapear. Os mesmos drones, eles vêm com sistemas que nos dão altitude e o direcionamento do mesmo, para que possamos saber a que altitude nós estamos em relação à área que está a ser mapeada e o direcionamento, para que possamos saber aonde vamos. Eles também têm um transmissor e um receptor de rádio para que haja uma comunicação para um voo perfeito. Também tem as hélices, né, de voo que permitem que esses drones possam efetuar bons voos em grandes altitudes. E hoje nós já temos drones industriais, drones grandes que têm essas hélices de diferentes formas e drones capazes de voarem tão altos e mapearem áreas muito extensas. E esses mesmos drones, eles estão acoplados com um trem de pouso para facilitar o pouso do mesmo com segurança. Aqui nós podemos ver que os veículos aéreos não tripulados têm várias aplicações e finalidades na agricultura de precisão, pois eles podem realizar diversas tarefas em campo, tais como o mapeamento aéreo, né, que é aquilo que eu acabei de falar e explicar, e os drones hoje podem mapear uma área com uma extensão muito grande em pouco percurso de tempo, uma coisa que outrora era feito pelo homem caminhando, depois por veículos tripulados, mas hoje nós temos a vantagem de termos os veículos não tripulados que diminuem o trabalho que o homem tinha outrora. E também a possibilidade da pulverização de pesticidas em áreas problemáticas. O índice de vegetação por diferença normalizada, que é o famoso NDVI, que vai ser abordado lá mais para frente, também faz o levantamento do número de fábricas em uma determinada área, faz também a demarcação da área plantada, a detenção de pragas e doenças, monitoramento do sistema de irrigação e também a detenção de focos de incêndio. Tem pouco tempo vivemos situações de focos de incêndios aqui no Brasil, como temos o caso da Amazônia e outras cidades que, infelizmente, passaram por essa infelicidade de terem focos de incêndio causados pela seca. Mas, com a ajuda dessa nova tecnologia que vem crescendo mundialmente, foi permitido ou facilitou, né, com que áreas mais distantes onde o homem tinha dificuldade de chegar, ou se chegasse, podia perigar a sua própria vida. Com essa nova tecnologia dos veículos não tripulados, pode-se alcançar áreas que não eram alcançáveis para saber até onde esses focos de incêndio podiam chegar. Então, conseguimos ver a grande vantagem que tem trazido os veículos não tripulados na agricultura e não só, porque nós vemos aqui que elas também fazem o monitoramento do sistema de irrigação, né? Antes era feito com veículos tripulados e gastava-se muitos produtos químicos, mas hoje nós temos a possibilidade de fazer com veículos não tripulados de uma maneira mais segura e mais eficaz.
Aqui vamos falar propriamente do monitoramento da saúde da vegetação. Hoje em dia, os problemas da vegetação podem ser identificados por meio de câmeras, como acabou de falar aí o colega Luciano, dedicadas que podem capturar determinadas imagens de alta qualidade na faixa de infravermelho visível. Portanto, esses pequenos drones, ou esses strong drones, podem extrair dados de imagem precisas sobre a fisiologia e a saúde da vegetação na natureza e usar os valores obtidos nessas bandas para calcular o índice de vegetação normalizada, que é um dos índices de mais, quer dizer, um dos índices mais utilizados, porque foi desenvolvido com base no uso de imagem de satélite para avaliar a quantidade de vegetação verde na Terra, como propriamente ilustra aqui essa imagem. Nós temos aqui um drone que está aqui a fazer a captação, está a monitorar. Nós temos aqui, temos uma vegetação verde que é muito mais verde em relação às outras, que a radiação infravermelho refletido. Mas ao lado temos o solo que está refletido, a radiação solar propriamente está refletida dela. Aqui por baixo, estamos absorvido pela cultura e superfície do solo. E posteriormente vou passar para a página seguinte, que na maioria dos casos, os agricultores dos países menos desenvolvidos, propriamente como alguns países da África e não só, nada sabem sobre a saúde das plantações. Portanto, é necessário criar um mecanismo de monitorar o crescimento e a saúde das plantas. Levou a maioria dos agricultores a buscar informações sobre o uso de drones. Então, aqui nós temos uma figura onde temos um satélite sensor e logo temos uma antena de recepção que recebe a informação, que envia a informação, mas acima temos o solo como uma fonte de energia. Mas aqui abaixo à direita temos a energia iniciante. Por baixo do solo temos a energia absorvida da terra. Aqui por meio temos a energia emitida pela superfície. E agora eu vou falar sobre o índice de vegetação por diferença normalizada, como tinha citado o colega Luciano acima, que é um dos índices de vegetação mais amplamente usada, uma vez que esse índice de vegetação foi desenvolvido com base na avaliação da quantidade de vegetação verde, como ilustrou a imagem anterior na Terra. Usando a imagem de satélite, atualmente podemos aplicar os mesmos cálculos matemáticos do índice de vegetação por diferença padronizada nas imagens de alta resolução produzidas por veículos aéreos não tripulados, que são os próprios donos. Aqui eu tenho uma mini equação sobre o índice de vegetação por diferença normalizada, onde nós temos duas folhas. Temos uma folha que tem uma coloração muito mais verde em relação à outra, que na qual essa que tem a coloração muito mais verde é uma folha saudável. É uma folha saudável, que na qual a proximidade do vermelho é de 50% e a proximidade do infravermelho é de 8%. Já na outra folha que é menos verde, que é uma folha propriamente degradada, a proximidade do infravermelho é 40% e do infravermelho é propriamente 30%. E aqui nós temos um cálculo propriamente aproximado dos valores obtidos pela colheita dos dados das folhas, que nós temos 50% menos 8% a dividir por 50%, mais 8%, que deu um valor de 72%. E aí, aqui ao lado na folha, que provavelmente mais degradada, temos a 40%, que dividimos por 30%, a dividir pelo mesmo valor,
40%, mais o 30% que tivemos um total de 14%. Isso mostra que essa é uma folha que está propriamente degradada, onde temos o NR, que é o valor de referência do aspecto na banda de infravermelho mais próximo, e o RED, que é o valor de referência no aspecto de banda do vermelho. Então, voltando para o... Falamos sobre a qualidade disso, nós agora vamos falar sobre a proteção das mesmas. Os drones estão apresentando cada vez mais uma agricultura, ou estão a contribuir, né, para uma agricultura de precisão mais alta. Mas não apenas só para capturar fotografias ou vídeos, não. O foco principal delas é pulverização da agricultura eficaz, de operar em áreas consideradas perigosas, de difícil acesso, mesmo em locais onde é impossível operar. Portanto, é mais fácil do que a aplicação manual de agrotóxico, porque os drones podem usar de 7 a 10% acres por hora, e também eles conseguem reduzir a exposição do produtor propriamente a produto químico, como ilustra aqui essa nossa imagem. Nós temos a primeira imagem à esquerda, que temos aqui um humano a trabalhar. Logo, ele terá exposto a exposição de produtos químicos. Aqui, logo, nós encontramos um veículo tripulado, na qual ele também tem algumas desvantagens, porque ele gasta mais produtos químicos durante a sua pulverização, o seu processo. E, por fim, nós temos um veículo não tripulado, que tem como algumas vantagens, né? Oferecer mais... É mais preciso, ele é mais eficaz. A pulverização é mais econômica, quase até 80%, né, na produção. Reduz o contato do produtor com aqueles produtos químicos. E, por último, tem maior sucesso. E vou passar agora a palavra para o Luciano. Assim como meu colega pode explicar, a técnica de sensoramento remoto na agricultura era feita com aviões ópticos ou tripulados, mas o custo de solicitação das imagens ópticas de satélite era bastante caro obter essas imagens, podendo apenas ser utilizado por monitoramento do plantio em um determinado intervalo de tempo, de acordo com a sua disponibilidade, né? E apresentava baixa temporalidade de resolução. E a resolução especial, média e maior, com maior interferência da atmosfera, apresentava certas vantagens em termos de estabilidade e confiabilidade. Por esse motivo, uma solução de imagem de radar por satélite é mais apropriada. Mas, atualmente, o uso de veículos não tripulados na agricultura de precisão é muito mais eficiente, porque produz uma imagem de alta resolução a um custo muito mais acessível em comparação com imagens de satélites ou aeronaves tripuladas. E aqui, nessa imagem, nós conseguimos ver as vantagens e desvantagens em utilizar veículos não tripulados para o mapeamento de alguma área ou fazer o mapeamento de uma área através de satélites. Os desafios futuros enfrentados no campo do cultivo estão muito relacionados à limitação de consumo de energia, à comunicação drone a drone para evitar colisões, manutenção devido a quedas e à própria segurança do equipamento, a sua privacidade, pulverizando com mais precisão em áreas com anomalia. Essas propostas para as pesquisas futuras também devem adotar um mecanismo de segurança adequado no tráfego aéreo para evitar possíveis colisões, como já foi dito, ou algumas quedas de drones e as necessidades de pulverização de agrotóxicos em locais identificados, a criação de drones inteligentes capazes de tomar decisões eficazes. Mas nisso tudo existe o papel fundamental do homem. Não podemos nos esquecer que essas máquinas ou essa tecnologia
ela tem uma interferência direta do homem. Então, é necessário também que se formem técnicos nesta área para poderem responder bem a esta expectativa da utilização dessa ferramenta ou dessa tecnologia para facilitar em algumas tomadas de decisões. Este artigo faz a divulgação aos agricultores, traz ou faz a divulgação aos agricultores de uma nova tecnologia de monitoramento sanitário da plantação com o uso de veículos aéreos não tripulados. Também podemos concluir que os veículos aéreos não tripulados é defendido como o olho do agricultor hoje, no topo da cultura, onde os agricultores podem ver 1 centímetro do solo em termos de resolução de imagem. Isso ajuda muitos agricultores hoje em áreas rurais a acompanhar o comportamento da plantação, identificar deficiências nutricionais, a liberação de insetos, o estresse hídrico das plantações, o reconhecimento de manchas na plantação ou o monitoramento de pragas e doenças. Então, conseguimos observar que os veículos aéreos não tripulados têm sido utilizados de uma maneira a ajudar o homem a diminuir o esforço do homem e trazerem resultados mais eficazes e apresentar estatísticas melhores daquilo que se procura. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa apresentação. Essa foi a nossa apresentação e estamos abertos a questões. Muito obrigado. E